Vai começar o duelo no pique do Bom pessoal, aqui tô com a decklist do deck Trickster, desculpa, é Madoshi, porque o Trickster não pode usar no torneio For Fun, o pessoal resolveu banir, mas tudo bem, né? Aí a gente joga com um deck de fada, eu dessa vez joguei com Madoshi. E, bom, eu joguei 4 rodadas, mais 2 rodadas do top, só perdi uma pra pêndulo e eu acabei chegando na final e acabei ganhando de pêndulo também. Bom, vou mostrar o deck aqui pra vocês. Madoshi, cara. Madoshi é um deck bem das antigas. Eu vou mostrar todas as cartas de uma vez só, porque algumas pessoas que jogam das antigas já conhecem. Madoshi é um deck que, tipo, com um monstro eu consigo ter um avanço de jogadas enorme, principalmente com as cartas novas que saíram. E esse deck, ele faz um volume de jogo muito grande, ainda mais voltando, reciclando todas as cartas do Grave pro deck, ou às vezes pra mão, ou do main deck, do campo pro deck também. Então é um deck que faz muito volume de jogo. E aqui eu tenho os principais monstros que faz o extended de jogadas, que é a Pudimani César, a Coruja e a Angeli. Então, são cartas que fazem um combo enorme e é um combo muito simples para fazer. Depende da mão que você sai, depende de como você vai jogar, mas o foco do deck, ele consegue dar o TK, ele consegue jogar muito melhor em segundo do que jogar em primeiro. Em primeiro ele faz jogadas mais tipo do básico para fazer o Link, fazer o Exceed lá da professora, o Culuflé, e deixar os campos ativos, porque se o cara não conseguir tirar na volta, você consegue dar o TK. Eu vou explicar o efeito um por um. Todos os Madoshi têm o efeito principal desse. Se eles forem ser destruídos por batalha, o efeito eles voltam do Grave pro deck, é obrigatório. Essa aqui, eu tributo ela 2 Special Summon de um Madoshi do deck. O Madoshi não é destruído por batalha até o final do próximo turno e depois volta pro deck. A Coruja eu removo o monstro do Grave, do alvo no monstro remove, e 2 Special Summon de um Madoshi do deck. Essa aqui é a carta nova, recente, e faz um plus muito grande no deck, porque o efeito dela é assim: se eu não tiver monstro no Grave, por isso que o deck é perfeito para jogar em segundo, posso dar Special Summon dela, e quando ela é Special Summon, eu dou Special Summon de uma Madoshi num level menor. O foco é para trazer ela, porque eu uso um monstro do Extra Deck, também é um monstro novo que vem na coleção, e dá para usar e faz combos incríveis. O Extended de jogadas é graças ao Exceed novo que chegou, que é a Chocolate Ela Mode, mais ela junto com ela. E aí, essa aqui vocês já conhecem, né? Que a antiga já conhece também. Eu tenho a Candina delas, eu queria que ela fosse fada, infelizmente ela é Spellcaster, mas tudo bem, ela é bonitinha e tal. Quando ela é Normal Summon, ela adiciona um monstro Madoshi. Então, se eu tô jogando em primeiro ou em segundo, Normal Summon adiciona, se passou, consigo adicionar ela dá Special, não tem monstro, já consigo fazer todo um combo. Aqui já começa um combo incrível. Se for em segundo, o cara não tiver nada pra parar, ou monstro, ou Flood Gauge, ou Setup, é o TK, ou Hand Trap. Tá. Aí tem os monstros que dão o suporte. Mason Gelato, ele entra, toda vez que ele é Special Summon e eu controlo um Beast Monster, pode ser ele, ou pode ser ele, eu adiciono Spell Trap e Madoshi do deck pra mão. E esses efeitos são mais de uma vez por turno, então tipo, se tivermos um ativo, busca, Special dele, ativa, busca. Eles não têm limite de ativação, pode ativar quantas vezes quiser, desde que ele seja Special Summon toda hora. O gatinho eu coloquei mais como é torneio For Fun, essas coisas, tipo, como tirei muita carta, tipo, meta. O gatinho, ele é normal, 2 Special Summon de uma Madoshi, então tipo, botei só porque ele é bonitinho e é uma Madoshi a mais e faz diferença. Não tem muito grandiosidade. Bom, deixa eu ver... Hand Trap. O torneio For Fun permitiu usar Veiler, diferente do For Fun que eu joguei. O Veiler ajudou muitas vezes, salvou muitas vezes, principalmente contra a cruzagem para não tomar o TK. E já prevendo quem enfrenta decks que dão o TK, tipo com Máquina, Cosmo e tal, ou Cruzagem, eu botei o Arcane Force Temperance, porque quando eu tomo dano, depois da Damage Calculation eu descarto ele, o dano que eu tomei vai a 0. Então, tipo, isso me impediu de tomar muitos, tipo, Overkill de Cosmo e Cruzagem. Se eu tivesse, na final que eu joguei contra o Pêndulo que fazia Utopia Double, se eu tivesse isso aqui, eu ia ficar maravilhosamente feliz, tomar 10 mil de dano e ia zerar. Beleza.
Esse deck eu foquei o deck numa versão mais going first do que going second. Então, eu vou falar das mágicas primeiro. Eu botei um Desares porque, por exemplo, se eu faço o combo inteiro e os bichos que eu preciso já estão no grave já, eu dou um Desares só pra buscar mais recursos. Porque às vezes ajuda, porque eu uso College by the Grave, eu uso Monster Reborn, Toon Twister. E 3 cartas aqui de Madoshi, que é a Ticket. A Ticket é assim: quando ela tá no campo, se o monstro Madoshi volta do Grave pro deck, ou pra mão, ou do campo pro main deck, eu posso adicionar um Madoshi do deck pra mão, ou se eu controlar um Fada Madoshi, tipo um exemplo aqui, um exemplo básico. Se eu controlar um Fada Madoshi, eu posso dar Special Summon dele no campo. E aí, muitas vezes, essa carta, ela tanto posso beneficiar do efeito dela jogando em primeiro ou jogando em segundo. Porque, por exemplo, a professora Oculoflay, quando eu mostrar, pode voltar as cartas dos Graves pro deck e eu posso trigar a Ticket. É uma carta fenomenal e tipo, ela dá um gás enorme pro deck, para fazer mais extend de jogada e fazer mais combo. Deixa eu tirar aqui. Chateau, o campo deles eu ativo, não tem limite de ativação, só a Ticket tem, que é uma vez por turno. O Chateau eu posso ativar quantas vezes quiser. Toda vez que eu ativo, todos os monstros Madoshi do Grave voltam pro deck. Todos os monstros Madoshi ganham 500 de ataque, o que ajuda muito a fazer o cálculo certinho para dar o OTK. Tipo, o deck ele consegue dar o OTK no máximo de 8.000, mas você consegue passar de 8.000. Mas não precisa, geralmente o cara vai ter 8.000 de vida e vai morrer numa só. E eu posso pegar um monstro Madoshi que ativa efeito no Grave, de voltar, eu posso instantaneamente adicionar pra mão. Isso aqui ajuda bastante quando os meus monstros morrem e eu não tenho como fazer o combo ainda e fico esperando. Bom, beleza, já falei. De trap, como eu falei que eu tô jogando em primeiro, então eu tô usando Crackdown pra limitar algumas jogadas de alguns decks que fazem combo. Isso aqui é muito bom, recomendo. E a Lisson é uma trap meme que eu coloquei, porque a Lisson ela dá um boost de ataque nos monstros Madoshi pra sempre e eu posso voltar os monstros Madoshi. Ou seja, eu não preciso usar só a professora, a Oculoflay pra voltar. Eu posso usar a Lisson, que ela volta os monstros e ainda por cima eu posso trigar a Ticket e eu posso trigar o campo. O campo não, desculpa, só a Ticket. Então, é uma carta que eu coloquei mais meme mesmo. Agora eu vou por essa deck e eu vou explicar algumas coisas. Tá. Não tenho o que falar dela, essa carta aqui é o as do deck. Então, tipo, contra decks que... Tipo, vou dar exemplo de metas, Salamangreat, Orkust, qualquer coisa. Qualquer deck que, por exemplo, Cosmo no For Fun, qualquer deck que, tipo, os monstros, tem monstro invencível, tipo, não toma alvo, não é destruído por batalha, não é destruído por efeito. Isso aqui resolve todo o problema, porque isso aqui simplesmente eu tiro o material, pego 2 monstros Madoshi no Grave, eu embaralho no deck e eu volto até 2 cartas no campo do oponente pro deck. Ou seja, e detalhe, esse efeito não dá alvo. Por não dar alvo, isso aqui, cara, é formidável. Posso voltar qualquer carta que quiser e eu consigo limpar o campo do oponente e dar o TK. Aí, essa é a professora Oculoflay. A professora Oculoflay tem um efeito assim. Efeito rápido, eu tiro o material, dou alvo no monstro Madoshi no campo, ele é imune a efeito de monstro até o final do turno. E ela tem outro efeito que, tipo assim, quando o Madoshi é enviado pro Grave, eu posso pegar até 2 cartas nos cemitérios do target, claro, e elas voltam pro deck. Ou seja, contra qualquer deck do formato que depende muito de cemitério, a professora Oculoflay é boa. Fora que ela pode voltar cartas importantes, como por exemplo, qualquer carta aqui do side deck. Qualquer carta do side deck, se já tiver sido resolvido e estiver lá, a Oculoflay pode voltar. Porque ela não precisa voltar necessariamente Madoshi, ela volta qualquer carta. E aí eu reciclo essas cartas de suporte, as tech cards, e eu consigo fazer jogadas novamente. Ela é muito boa e eu sempre jogo com ela tanto em primeiro como em segundo, porque o combo principal para fazer de Madoshi começa com ela, sempre jogando o Madoshi no Grave. Porque aí, vou explicar também, a Chocolate. A Chocolate e a Madoshi, eu simplesmente posso fazer assim, Exceed aqui, jogo em cima de um Exceed Madoshi rank 4 menor. Esse é o efeito dela. Ela tem outro efeito que, uma vez por turno, pega um monstro Madoshi no Grave e volta pro deck. E ela tem um efeito que é o principal, que faz o aumento das jogadas do deck, que é, por exemplo, se o Madoshi volta do Grave pro deck e eu tenho a Pudinces embaixo, eu posso tirar um material e 2 Special Summon de um Madoshi do deck. Ou seja, é uma carta perfeita para continuar o combo e fazer inúmeras jogadas até chegar ao OTK ou fazer o primeiro turno completo, entendeu?
O Madoshi com uma carta atualmente, com essas novas cartas que vieram, eu consigo fazer... Com uma carta eu consigo fazer um campo completo e ainda tô com 4 na mão ainda que eu posso fazer o que eu bem querer, entendeu? Então assim, essas cartas deram um plus enorme no deck. Claro que eu tenho que citar também a link delas, né, que saiu. A Sistart. Sistart é a link delas, ela é muito boa também. Quando tem monstro Madoshi no qual ela tá apontando aqui, as cartas Spell e Trap Madoshi, tipo o campo ou a contínua, não são alvo e não são destruídas por cartas de efeito. Então, e outro detalhe, se ela fosse destruída por batalha ou efeito, posso voltar os Madoshi do grave pro deck, ou seja, comba com o campo, comba com a ticket, comba com muitas outras cartas. E ela fica no campo e tipo tem 1500, o campo deixa lá com 2000, então deixa com um ataque razoavelmente relevante. Bom, deixa eu ver aqui. Agora do extra deck, tirando as cartas Madoshi, né, que eu coloquei 80% das cartas no deck só Madoshi, tem ele, eu não fiz, quase. Ele eu tô testando, eu gostei do efeito dele, principalmente de fazer special nas setas e banir tudo. Às vezes é pra limpar o campo do oponente. Que Nightmare Phoenix, o Triple Burst pra lidar com decks que ativam efeito na Damage Calculation. Um Red Warrior, que ele é um monstro troll pra decks específicos. E deixa eu ver, acho que só isso daí mesmo que eu coloquei. Agora, deixa eu ver o side deck. Bom, o side deck, como o Madoshi ele tem um foco maior para jogar em segunda, eu botei cartas específicas como, por exemplo, 3 Kaiju, Retrunade. Retrunade é tipo assim, poucos conhecem essa carta, porque quase ninguém usa, mas eu gosto de usar ela porque hoje em dia, com o formato de... Eu vou falar aqui, permanência, Solid Strike, Solid Judgment, qualquer coisa, a Retrunade permite voltar pra mão, sem custo nenhum e nenhum limite de ativação, ou seja, o cara vai ficar com essas cartas na mão, não vai conseguir ativar, e como o Madoshi tem chance de dar um OTK rápido, eu consigo eliminar o oponente sem que ele consiga usar essas cartas. E aí, tipo, tem o Red Reboot também, porque caso a Retrunade não venha. Aí, pra jogar aqui, segundo, tem o Pau pra Toda Obra, que é o Pancratops, os Kaiju pra tirar monstro idiota, tipo Odiais que fica negando, ou qualquer, tipo, Bagusca, essas coisas. Dimensional Barrier pra jogar em primeiro, contra Pêndulo, e hoje teve 2 Pêndulos e, tipo, eu perdi pra um deles, então a próxima vez eu vou colocar 3, 5 se puder. E eu botei isso aqui, que isso aqui é bom pra ficar negando os monstros que fica ativando o efeito de negar. Isso aqui é bom pra caramba. E fora que eu consigo jogar essa carta tanto em primeiro quanto em segundo pra neutralizar algumas jogadas. Consigo negar várias coisas no turno do cara e no meu jogando em segundo também. É uma carta versátil e pra jogar em for fun, como não tem permanência, ela ajuda. Dá um caldo aí, ajuda bastante. E é isso, é o deck. Ultimamente eu não tô jogando de Trickstar porque primeiro que ele tá limitado demais por causa da banlist e segundo por causa que o torneio For Fun só permite usar decks Madoshi, entre outros, e Trickster tá banido, uma pena. Mas por hoje é isso aí. Próximos torneios, espero conseguir ótimos resultados também e valeu pessoal. Valeu.